Oi, Rafa, bom dia. Bom dia, Rafa. Bom dia, professor. Cadê esse pessoal? Não sei, já mandou lá no grupo. Eles apareceram aqui. Aí, agora tá começando a acordar. Pessoal, alguém já falou para vocês sobre autismo? Já conversou com vocês sobre isso? Oi, não entendi quem falou aí. Ainda não. Então, beleza, vamos falar um pouquinho sobre isso. Só me organizar aqui. 7. Vamos lá. Estão vendo a minha tela aí, pessoal? Oi?
Sim. Então, vamos lá. Vamos começar a conversar sobre o autismo. Então, vamos lá. Assim, está cada vez mais comum da gente encontrar o paciente autista, né? E até por conta do estigma que a situação em si carrega, está ficando mais... Está sendo quebrada, está sendo difundida realmente, né? E vários avanços tem nessa questão do relacionamento também com o paciente autista e mesmo nas técnicas pedagógicas com o paciente autista, ok? A cor do autismo é a cor azul, essa é a cor oficial do autismo, porque vocês vão ver lá na incidência, quando falar, que acarreta a maioria da incidência em meninos, não em meninas. Então, por isso que ficou estipulada a cor azul. E o Dia Mundial da Consciência sobre Autismo é dia 2 de abril. Okay? Então, normalmente, vocês veem movimentos sociais muito mais frequentes nesse dia, 2 de abril, para relembrar isso daí, né? Então, o autismo, né? A gente fala autismo, mas o termo correto seria transtorno do espectro autista, tá? Esse seria o nome correto hoje em dia do distúrbio, tá? Por que rotulou-se dessa forma, transtorno do espectro autista? Quando a gente fala de espectro, a gente remete àquela escala de ondas em que é possível a luz visível, que vai desde acima do infravermelho, né, e abaixo do ultravioleta. Então, durante todo esse espectro de onda, a gente tem a luz visível, ok? Então, seria uma regra em que a gente tem diferentes cores até chegar ao que a gente vê. Então, é o espectro de luz visível que a gente tem. E aí cunhou-se esse termo para dizer o seguinte: olha, o autismo ele tem N graus, ok? Ele tem um espectro. A gente não pode dizer o autismo é sempre X, Y e Z. Não. Pode ser X vezes 2 mais Y mais Z, pode ser X mais Y só, pode ser X dividido por 2, multiplicado por 3 vezes Y. Então, é uma variedade enorme de pacientes que a gente tem no transtorno do espectro autista, para vocês compreenderem isso daí, tá? Então, existem as características gerais, obviamente, que a gente espera encontrar, essas características gerais, mas lembrando, tem desde o espectro autista, digamos assim, aquele mais leve, que antigamente seria chamado síndrome de Asperger, ok? Então, esse paciente de síndrome de Asperger, normalmente vocês até conhecem ele, talvez ele estude na faculdade com a gente, e a gente nem tenha notado esse diagnóstico dessa pessoa, de tão leve, de tão sutil que é o transtorno para essa pessoa e para as pessoas que o cercam, tá? Então, tem desde esse paciente com síndrome de Asperger até os pacientes que são bem desafiadores de serem tratados, realmente, tá? A respeito do transtorno do espectro autista, eu gosto sempre de falar para assistirem, está disponível no YouTube e provavelmente deve estar no Globoplay, uma série que o Dr. Drauzio Varela fez sobre o espectro autista. Então assistam, que vale muito a pena. Não é longa, são 3 episódios só, se eu não me engano. São 3 episódios, cada episódio deve durar meia hora, alguma coisa assim, ok? E aí ele pega casos emblemáticos, desde esse caso que eu estou falando mais leve, e que aí nesse caso mais leve a pessoa é altamente dotada. Normalmente as pessoas que são altamente dotadas no autismo, eles são mais afeitos à área de exatas, de cálculos, que era o caso dessa criança, essa família com essa criança que era altamente dotada, altamente inteligente, para essa questão dos cálculos, da matemática, mas era um pouco aquém na parte de socialização ou em determinadas questões emocionais, de gerenciamento emocional. Então é legal ver essa dualidade de mundo,
né? É legal ver isso daí. E a criança, ela gosta tanto de cálculo que o Drauzio vai perguntar, mas qual que é o seu hobby? Você vai ficar fazendo conta matemática. Eu não gostava nem de sair, de brincar. Ia, porque os pais diziam que é para ir. Ele se conscientizou que tem que ir brincar, mas não algo que ele gostava de fazer com as outras crianças, de socializar. Então, tem desde esse caso, que ele mostra lá, na série dele, e aí assistam mais para vocês verem sobre isso daí. E o outro caso lá, que é um caso bem, bem extremo realmente, que aí a criança, ela não dorme durante a noite, tem que tomar medicação, e o pai dizendo que tem determinadas vezes que a criança, que já está ficando grande, já está ficando com mais força, né? A criança tem determinadas vezes que quer ir para debaixo do banheiro 1, 2 horas da manhã e quer ficar lá. E aí o pai fala, relata na câmera, assim, com muito desespero, com muito sofrimento, com muita dor, que às vezes ele tem que dormir debaixo do chuveiro com o filho abraçado no filho, para o filho não se bater, porque ele se automutila também. Então assistam isso daí para a gente ter uma ideia do que é esse mundo, o que os pais dessas crianças passam, né? O desafio que eles têm na mão para a gente entender, para a gente poder tratar essa família, né? Aí vem a criança para tratar, mas a gente tem que entender todo o contexto geral, que não é só a criança. Os pais, normalmente, eles estão inseridos aí, vão sofrer junto, e a gente tem que acolher todos eles para poder fazer um tratamento realmente, tá? Então, essa parte aí é muito importante. Assistam essa série, por favor, que vai valer muito a pena. Joguem lá no YouTube, lá, Autismo Fantástico, ou então Autismo Drauzio Varela. Aí vocês vão ver como é que está descrito lá, tá? Vale muito a pena. Tem um dos pacientes que a gente faz o contato lá com a instituição de autismo aqui de Macapá, fica lá no Cabralzinho, e eu acho que eu não levei nenhum de vocês esse semestre lá, não? Só me corrijam isso daí. Durante todo esse tempo de pandemia, tá tudo bagunçado. Não. Ok. Eu sempre agendo uma visita lá. Nem sempre dá para todo mundo ir. Eu entendo que para algumas pessoas, eu só estou fazendo aqui essa matéria, tá? Tanto faz, tudo bem. Mas, assim, quem puder ir, quando a gente voltar à nossa rotina de sair de casa e tudo, eu vou marcar, ok? Para vocês irem lá conhecer e aí ver alguns tipos de pacientes. Então, tem um dos pacientes de lá que o adolescente, ele tem quase 2 metros de altura, esse adolescente, ok? Então, ele é muito, muito forte. E aí ele fica se automutilando também, ele fica se batendo, principalmente quando ele fica nervoso e tudo. E o máximo que já conseguiram nele, lá na Clínica Odontológica da Fama, foi fazer ele sentar na cadeira, assim, sentar, não se reclinar e tudo, mas sentar na cadeira e ouvir pelo menos uns 10, 15 segundos de prestar atenção. Isso foi o máximo que conseguiram fazer até agora nele lá na Fama. Agora que todo semestre ele vai, é chamado para ir fazer atendimento e tudo, mas é bem, bem desafiador nessas questões, entendeu? Ele já é muito forte, dá muito sentimento de ver o pai dele, que já é praticamente um idoso, ter que tratar ele, ter que correr atrás dele no meio da rua, porque ele desanda a correr, ninguém segura ele, porque ele é muito, muito forte mesmo. E aí vocês vão ter oportunidade de conhecê-lo, se Deus quiser, tá? Então, falando do histórico, tá bom? Então, em 1906, o Luller introduziu o termo autista em pacientes com diagnóstico de demência precoce. O que é isso daí? Então, eles observavam uma alteração desse comportamento desde lá a infância desse paciente. Então, eles apelidaram isso daí, eles cunharam isso daí como se fosse uma demência precoce. O Kanner, em 1943, já mudou um pouquinho, disse assim, existe um distúrbio autístico do contato afetivo. Então, ele já foi um pouquinho mais longe. Ele já viu o quê? Que esse distúrbio
que ele chamou de autismo, ok? Ele tinha relação principalmente com o contato afetivo, com o gerenciamento das emoções. Ele descreveu em grupo de crianças características do autismo clássico, como a gente sabe hoje, o Kanner. Okay? A respeito do que causa isso, né? Não se sabe o que causa, okay? Não tem certeza, não, foi medicamentoso, foi um trauma físico, foi um trauma químico, não se sabe, entendeu? Mas observa-se uma predisposição genética familiar, ok? E tudo no campo da hipótese pode ser virose, bactéria, agentes químicos, mesmo o trauma físico durante o nascimento, a hipóxia durante o nascimento, ou outros tipos de injúria que podem ter acometido estruturas cerebrais, tá? Como eu falei, maior incidência no sexo masculino. Mas, voltando lá, aquele primeiro tópico, ainda é polêmico, não se tem uma etiologia exata do que causa isso daí. Então, a gente fica agora com uma definição do Haddad, ok? Da Haddad, desculpa, a mulher. Então, a Haddad diz assim, é um transtorno do desenvolvimento humano que se manifesta tipicamente nos 3 primeiros anos de vida, de maneira grave, persistente, até a idade adulta, que se manifesta por dificuldade na interação social, comunicação e comportamento. Então, olha lá, por mais que seja difícil e desafiador fazer esse diagnóstico, é possível fazer esse diagnóstico nas mais tenras idades, ok? Porque se você observa que a criança ela não está seguindo o ciclo natural de desenvolvimento, tipo, normalmente essas crianças elas têm atraso na fala, elas, o desenvolvimento afetivo, né? Ele não é normal, então isso tudo o psicólogo, o psiquiatra também vai fazer essa diferenciação para fazer o diagnóstico o mais breve possível. Quanto mais breve possível for feito esse diagnóstico e quanto mais cedo começar as terapias ocupacionais para esse paciente, melhor vai ser o desenvolvimento desse paciente. Tá? Outra definição aqui. A tendência nas definições atuais de autismo é de conceituá-lo como uma síndrome comportamental de etiologias múltiplas que compromete todo o processo de desenvolvimento do ser humano. O diagnóstico. Então, o indivíduo autista não apresenta um facies patognomônica, ou seja, não está na cara dele que ele é autista, tá? Não tem uma característica facial, como tem a síndrome de Down, por exemplo, ok? Não tem isso daí. Raramente o diagnóstico é conclusivo antes dos 24 meses, sendo a idade mais frequente superior aos 30 meses, ok? Então, essa seria a idade mais frequente de se chegar a um diagnóstico completo após os 30 meses. O diagnóstico do autismo é clínico e não há marcador biológico também, ok? Então, por mais que a causa aventa-se que pode ser genética, ok? Não existe um marcador biológico para isso daí. Não se tem como dizer assim, é deficiência no 24º gene, no 23º gene, por exemplo, tá? Não existe isso daí para o diagnóstico do autismo. Ele tem que ser clínico, baseado nas reações que o indivíduo tem no mundo que o cerca, com o mundo que o cerca, tá? Normalmente se solicita exames para investigar possíveis doenças que têm causas identificáveis e podem apresentar um quadro de autismo infantil. Então, aí é a parte de diagnóstico diferencial. Então, a síndrome do X frágil, a fenilcetonúria ou a esclerose tuberosa, que elas sim têm marcadores, ok? É possível de fazer o diagnóstico por exames complementares, tá? E elas podem ser confundidas com o autismo clássico. É uma forma de fazer o diagnóstico diferencial. Então, apresenta déficits qualitativos na interação social, manifestados por dificuldade na comunicação não verbal, ok? É muito sutil a comunicação desse tipo de paciente, na interação com o meio externo. Ele é um paciente muito voltado para o meio interno, tá? Para o mundo dele. E é muito, muito, muito difícil
ele dividir esse mundo interno realmente, ok? Déficits quantitativos de comunicação manifestados por falta ou atraso no desenvolvimento da linguagem, manter ou iniciar uma conversação. Então, o que é isso daí? É a parte da socialização que a gente fala, que é muito difícil. É comum, né, a gente chegar em algum lugar, mesmo que a gente não tenha nenhum conhecido, vai fazer um aceno de cabeça, às vezes dá bom dia, boa tarde, boa noite, que seja, né? E quem dirá isso com conhecido, realmente, alguém que a gente já conheça, a gente cumprimentar, falar, travar uma conversa, isso é praticamente impossível no paciente autista, tá? E fazer, dependendo do grau, obviamente, que ele tenha, tá? Nessa escala desse comportamento. Padrões de comportamento, atividades e interesses restritos ou estereotipados. Isso é bem interessante. Com preocupações excessivas e aderências inflexíveis a rotinas. Uma palavra que a gente tem que guardar do autismo é rotina, tá? O paciente autista, ele é aficionado por rotina, coisas repetitivas, estereotipadas, ok? Então, a gente tem que usar essas informações a nosso favor. Então, se a gente sabe que esse seria um traço geral do paciente autista, tá? Se a gente sabe que esse paciente, ele tem essa aderência maior, ele gosta realmente, ele ama isso daí, essas coisas estereotipadas, as rotinas e tudo, a gente tem que usar essa informação a nosso favor. De que forma? Ó, normalmente, ele vai se fixar em alguma coisa. Ele vai procurar uma rotina para tudo que ele está fazendo, ok? Como se fosse um ritual. Mais ou menos como se fosse um transtorno obsessivo-compulsivo, um TOC. Se aproxima um pouquinho disso daí, para vocês entenderem, ok? Então, ele vai procurar uma rotina. Então, se é a primeira vez que ele está indo naquele consultório, ele vai fazer da cabeça dele a rotina. E aí a gente tem que estar atento a isso daí. E, normalmente, os familiares, que já conhecem os jeitos e trejeitos desse paciente, vão nos ajudar com essas pistas que ele vai dando, para a gente entender qual que é a rotina que ele está fazendo dentro da cabeça dele, qual que faz mais sentido para ele, ok? E a gente vai estipulando as rotinas também. Então, como é que seria isso aí? Então, ele vai no consultório, então, de repente, ele vai marcar que a sua secretária está com uma determinada cor, por exemplo, ok? Por exemplo, minha secretária está vestindo azul naquele dia que ele foi. Um determinado vestimenta azul, um jaleco azul, por exemplo, ok? E aí ele notou que a secretária sempre fala bom dia para ele, e depois ele vai para dentro do consultório odontológico, ele vai sentar primeiro numa mesa para conversar, para interagir com o tio, e depois de lá ele vai sentar na cadeira odontológica. Na cadeira odontológica vai ter uma brincadeirinha rápida, e depois ele vai ter que abrir a boca. Então ele vai vendo tudo isso daí. E você tem que se manter fiel a essa rotina que vocês conseguiram estipular, ok? Porque durante essa rotina que ele está fazendo na cabeça dele, você também tem que ir jogando ou colocando as suas cartas, né? Tipo, agora tem que sentar aqui, agora tem que sentar aqui, agora tem que abrir a boca, agora tem que abrir a boca. E aí vocês vão fazendo o meio termo disso daí, do que ele quer e do que você quer, tá? Para ir construindo essa rotina junto com o paciente. Prestar muita atenção nisso daí, porque o dia que alguma coisinha milimétrica sair da rotina, acabou a consulta naquele dia, tá? Acabou a consulta naquele dia. Tipo, como eu falei para vocês, eu descrevi mais ou menos essa rotina, né? Um exemplo do que seria sendo formado na cabeça dele. Ele vai para o consultório odontológico, a minha secretária está sempre de azul, mas nesse dia, especificamente, a minha secretária está usando um óculos, por exemplo. Ela não usava, ela passou a usar óculos. Pronto. Isso foi o suficiente para quebrar toda a sequência de rotinas. Ele dizer, não quero mais, quero ir embora, acabou a consulta naquele dia. Isso é o suficiente, tá? Isso é o suficiente. Então, a gente tem que tentar se manter aderente a essa rotina, ok? Que a gente vai conseguir estipular no atendimento do paciente autista, ok? E tentando também convencê-lo de que a vida ela não é feita de rotinas.
Esse é o grande aprendizado, o grande desafio para o paciente autista, né? A gente faz um planejamento e tudo, mas é necessário e é saudável que tenha esses pequenos desvios, tá? Esse é o desafio com o paciente autista, ok? Então, isso aí seria um fluxograma. Tá entendido até agora, pessoal? Sim. Sim. Vão me interrompendo também. Só para a gente ver aqui, tem alguém que tem algum parente na família que tem transtorno do espectro autista? Não. Não? Conhecem alguém, já tiveram contato com alguém que tem transtorno do espectro autista? Sim. Já. E está batendo tudo isso que eu estou falando com esse paciente? Tá, sim, professor. É porque isso é fácil de observar. Entendeu? A partir do momento que vocês estiverem em contato, vocês vão observar isso daí. Logicamente que não 100% do que eu estou falando, não é verdade? Mas eu estou falando em termos gerais, tá? E aí uma ou outra coisa vai ficar mais marcante, com mais cor naquele ou naquele outro paciente, tá? Lá no Cabralzinho, que é onde tem o centro de autismo, um dos centros de autismo aqui de Macapá, que eu tenho contato, que a gente vai lá, faz a visita e tudo, normalmente eles trabalham isso daí, eles trabalham as rotinas, e eles trabalham também por tentar fazer com que o paciente fique independente em determinados aspectos, além do reforço pedagógico também que esses pacientes têm lá, tá? Então, você vai ver, quando ele chega, ele já recebe umas fichinhas com, com, com um desenho do que eles têm que fazer. E o paciente autista, ele é muito visual, ele é extremamente visual, ok? Então, quanto mais recurso visual você puder utilizar, melhor para conseguir captar a atenção desse paciente, tá? E ele recebe uma fichinha do que ele tem que fazer, e aí ele já vai para a rotina dele, e ele utiliza essa fichinha também para dizer, para expressar o que ele quer. Tipo, se ele quer tomar água, ele vai lá e pega a fichinha e dá para o tio, e aí vai lá tomar água, independente, e volta. Então é muito legal esse trabalho, muito, muito legal esse trabalho que eles fazem com os pacientes autistas. E olha que eles têm recursos bem precários. Imagina se tivessem muitos recursos financeiros para poder fazer muito mais coisas. O espaço que eles têm, quem conhece Cabralzinho, não é Cabral. É Cabralzinho? Não é Cabralzinho. Estou falando Cabralzinho, mas não é. É outro conjunto lá no Buritizal. Esqueci agora. Mas que são umas casas pré-fabricadas bem pequenas, tá? Então, quando vocês visitarem lá, vocês vão ver o espaço, como é que é, tá? Então, causas, não existe uma causa definida. Laurindo Banha, isso. Obrigado. Já foi lá? Na AMA, Sim, na AMA, já foi? só ouvi falar só, professor. A Rafaela Cabral, que já foi lá, eu acho que já estagiou lá, já estagiou? Já estagiou lá. Ah, sim, sim. Pois é, lá no Laurindo Banha. Isso mesmo. Muito bacana lá. Sumiu minha tela, né? Pronto. Estão vendo a minha tela aí? Sim, já estamos. Sim. Ah, tá. Tinha sumido, né? Vamos lá. Então, não existe uma causa definida com caráter múltiplo, a disfunção do sistema nervoso central, tá? Então, tem a dificuldade na socialização, na comunicação, na imaginação e outras também. Na socialização, aí tem baixa qualidade das interações recíprocas, né? A parte da socialização. Essa parte como se fosse de começar uma conversa, ou de chegar num grupo, de chegar numa pessoa, seria socialização. Na comunicação, atraso na linguagem em si. E é muito difícil para o paciente autista a compreensão de termos de duplo sentido, por exemplo, tá? De repente a gente quer falar alguma coisa, fala as palavras, mas tem algum sentido, tem que ter alguma interpretação por trás,
aí isso daí é muito difícil para o paciente autista. O paciente autista, ele tem que ter a fala direta e objetiva, tá? Então, atraso na imaginação, tá? Também tem esse negócio de jogo simbólico ou de muita coisa subjetiva e mesmo atitude espontânea é bem desafiador para esse paciente, tá? Oi? Duplo sentido. Isso, duplo sentido, entendeu? Essa parte de jogo simbólico, que seria essa subjetividade que existe nas coisas, ou a espontaneidade que é preciso para formar isso daí. Então, essa parte de fazer comparações é meio que muito abstrato para esse tipo de paciente. Como eu falei, a linguagem para esse paciente tem que ser orientada de forma reta, direta e objetiva, tá bom? E aí, outros sintomas que pacientes podem apresentar, então, já que ele tem essa dificuldade de social, comunicação e imaginação, obviamente que ele vai ter uma dificuldade geral e ampla na aprendizagem, né? A ansiedade também é um dos pontos altos para esse paciente. Ele parece um paciente bastante ansioso e principalmente muito agitado, ok? E com outros problemas perceptivos também. Então, ó, os sintomas clássicos do autismo podem estar associados a outras desordens de desenvolvimento. É necessário tentar para o diagnóstico diferencial. A síndrome de Asperger, síndrome de Rett, distúrbios dissociativos da infância, psicoses e mesmo a esquizofrenia infantil. Quem vai fazer todo esse diagnóstico diferencial tem que ser o psiquiatra, realmente, tá? As características do autismo são responsáveis por um padrão de comportamento restrito e repetitivo, mas com condições de inteligência que podem variar do retardo mental a níveis acima da média, ou seja, os superdotados, realmente. Tá? Então, para a gente ver como existe um espectro muito amplo de todos esses tipos de pacientes. Nenhum paciente vai ser igual ao outro no caso do autismo. Tá? E aí deixar visível isso daí, que o autismo é diferente do retardo mental. Por mais que a gente tenha feito essa comparação, o autismo ele é realmente, tá? Porque no retardo mental a criança apresenta um desenvolvimento uniforme defasado. Já no autismo, o perfil de desenvolvimento é irregular, ou seja, existe um desenvolvimento, normalmente o desenvolvimento mais numa área do que na outra, tá bom? Deixando os pais e muitas vezes os profissionais da área até perplexos com esse desenvolvimento. Então, não existe um retardo mental para esse paciente, tá? Aí, outras características e imagens aí. Dificuldade de se relacionar com outras crianças, normalmente aquele paciente, aquela criança que fica mais afastada do grupo, que quer ficar brincando sozinha, que não tolera também que os outros cheguem perto. Pouco ou nenhum contato visual também, tá? É extremamente doloroso, gravem isso, é extremamente doloroso para o paciente fazer esse contato visual. Então, não forcem o paciente em relação a isso daí, querendo levantar o rosto do paciente para olhar no olho, é como se você estivesse invadindo, ferindo o paciente. Isso tem que ser aprendido aos poucos e dentro da família primeiro, tá? Resistência à mudança, já que esse paciente ele gosta extremamente das rotinas e das coisas repetitivas, ok? É muito afeito ao isolamento. Alguns pacientes têm risada inapropriada também, então, seria de todo mundo estar em silêncio, por exemplo, comendo, fazendo a refeição, e de repente esse paciente solta uma risada, uma gargalhada, sem ter nem porquê, tá? E pode apresentar esse comportamento também. Esse seja interessante, pouca sensibilidade à dor, ok? Eu não diria que seria pouca sensibilidade à dor, porque ele pode até sentir, mas ele fica tão preso dentro desse mundo interno dele que até a dor ele não consegue expressar, entendeu? Então, eu penso principalmente nisso, muito nisso daí. E quando eu vejo nos livros dizendo assim, ele tem pouca sensibilidade à dor. Não, mas e se a sensibilidade dele for normal, ou se a sensibilidade dele for até exacerbada, mas ele tem uma dificuldade tão grande de comunicar, de colocar os seus sentimentos para fora, que ele não consegue verbalizar ou fazer nenhuma atitude, ele fica simplesmente paralisado naquela situação. Isso a gente tem que pensar bastante em relação a isso daí, tá?
Evite o contato físico também. O paciente não gosta de que fique pegando, que fique abraçando nele, ok? Colapsos inesperados também seriam em decorrência de baixa tolerância a frustrações. Então, o paciente que se sente contrariado, ele pode exibir como a gente fala no popular para a criança, uma birra, né? E aí pode se jogar no chão, gritar, chorar, se bater, ok? Quando ele é contrariado. Isso tem que ser trabalhado na terapia ocupacional com esse paciente. Não responde quando chamado pelo nome, age feito surdo, ok? Então, não estranhe isso daí. E tem a ecolalia, que é a repetição de frases ou de palavras também. Como que seria? Então, o paciente vai falar uma frase, ou então você fala uma frase para o paciente, ele começa a repetir. Ou parte dessa frase ou a frase inteira, mas isso não quer dizer que ele esteja entendendo o que você está falando. É apenas uma reação do sistema nervoso central desse paciente. Seria a ecolalia, ok? A 11, apego e fixação em algum objeto. Então, ele pode exibir um apego, uma fixação por um objeto, uma âncora de segurança, normalmente. Gosta de jogos solitários, de brincar sozinho. E nesse 13 aí seria... Alguém está com o microfone ligado? Seria bom colocar no mudo, tá? Por favor, verifiquem aí. No 13, é 8 ou 80, ou ele é muito hiperativo, ou ele é quieto demais. Não existe muito meio termo para o paciente. Gosta demais de brincar com objetos que girem. Então, o ventilador é um brinquedo excelente para o paciente autista. Ele pode ficar horas e horas vendo o ventilador, a paleta do ventilador rodar, rodar e rodar. Adoro objetos que girem. Estudo características gerais, tá bom? A habilidade motora fina é melhor que a habilidade grossa. E, normalmente, por isso, os pacientes, eles gostam de, já com relação a ele, gostam de organizar, de categorizar, de classificar as coisas. Então, tipo, se vai brincar de carrinho, ele gosta de colocar os carrinhos enfileirados por cores, ou gosta de empilhar os carrinhos por cores, por tamanhos, ou por características. Esse é bem comum da brincadeira de criança autista. E dificuldades em métodos regulares de ensino. Então, existem já alguns métodos para proporcionar o ensino normal desse paciente, tá? Então, autismo em bebês. Relacionamento interpessoal fraco, resistência ao contato físico, a gente já falou, não fazem contato visual, não se jogam para ir para o colo de outra pessoa, não tentam imitar gestos que seriam comuns de quem está aprendendo. Você primeiro imitar para poder para tentar aprender, e não exibem reação também quando ouve a voz dos pais. Seria normal de uma criança, né? Quando ela percebe a energia que você está jogando para ela, querer fazer um carinho, então reage a isso daí sorrindo, olhando nos olhos, procurando os olhos também da outra pessoa, principalmente das mães. Isso seria o dito normal dos bebês. Tá tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Já as crianças maiores, né? Não gostam de participar de jogos em grupo, são mais solitárias. Inabilidade para analisar situações sociais também, já que eles têm dificuldade de notar a verdadeira mensagem que está por trás de uma palavra, né? Eles têm realmente essa inabilidade para analisar situações sociais. Inabilidade de reconhecer desejos e sentimentos dos outros também, porque a gente é criado, né, a gente aprende, não sei de que forma isso daí, que a gente não até mesmo a gente não consegue expressar os nossos desejos e sentimentos de forma direta para o outro, né? Isso acontece, não me levem a mal isso daí, mas eu observo isso acontecer normalmente com as mulheres, né? Que elas dizem uma coisa, mas elas estão querendo que a pessoa do outro lado note o sentimento que está por trás disso daí. Não que os homens não façam isso, alguns homens fazem isso também, tá?
É, Calúnia. falta de... Oi? Não entendi? Eu disse calúnia, professor. Ah, Já tá. foi bom. Eu sabia que eu ia falar isso aí, assim, um assunto espinhoso, que dá mais horas de discussão em relação a isso daí, né? Mas eu acho que vocês entenderam o sentido que eu estou querendo dizer, né? Que a gente fala uma coisa querendo fazer com que a pessoa adivinhe qual que é o sentimento, qual que é o meu desejo por trás disso daí, né? Tá entendido Foi isso ótimo. daí? Oi? Tá entendido, Tá, foi professor. ótimo. Sim. Tá, ok. Vamos lá. Então, falta de interesse na habilidade do outro também, que vem dificuldade dessa relação social, prefere atividade individual do que em grupo. Ok? Características gerais: 75% deficiência mental. O distúrbio motor se manifesta o quê? Pela tonicidade muscular na cavidade bucal, pode apresentar vômitos, dependendo de determinadas regiões que você pressione, que você toque. Tem menor habilidade mastigatória e gosta muito de fazer ruminação alimentar, que é aquele negócio de ficar horas e horas e horas e horas mastigando aquele pedaço de comida antes de engolir, realmente. Tá? 30% dos casos, o paciente pode apresentar epilepsia, e é isso daí, a ocorrência dos episódios pode aumentar com relação à idade desse paciente. E 80% dos casos apresentam problemas severos comportamentais de isolamento extremo, obsessão em manter o meio inalterado, distúrbios alimentares e de sono, movimentos de corpo repetitivos, hiperatividade ou medo exagerado. Menor habilidade de se comunicar, isso a gente já falou bastante, acho que vocês já entenderam, e um limitadíssimo tempo de atenção, limitadíssimo, ok? Tem pacientes que é de segundos, minutos, realmente, ok? Criança sozinha, características gerais. Então, mais ou menos 50% dos pacientes têm uma habilidade boa para falar, podem utilizar gestos e palavras soltas, repetitivas para a comunicação, se houver necessidade. Ele não vai formar, no começo ele não começa a formar frases, né? Ele vai formando, vai juntando as palavras, se fizer isso daí para poder dizer o que ele quer realmente, né? Normalmente eles fazem rituais de memorização. Determinados autistas são prodígios em memorizar coisas, datas. Tem até um autista aqui em Macapá, e a gente já atendeu ele recorrentes vezes lá na faculdade, que se você disser, eu nasci no dia 3 de janeiro de 1980, ele vai te dizer que dia da semana foi que você nasceu. Rapidinho, é muito rápido que ele fala isso daí. Então, ele é um prodígio de memorização ou de cálculo, sei lá que método que ele segue para fazer isso aí. Vocês já viram esse paciente por aí? Ele já apareceu na televisão, no jornal local também. Ainda não vi esse daí, professor. Já vi na televisão. Na televisão, né? Vamos ver se ele vai lá na faculdade esse semestre também, para vocês conhecerem ele. Aí vocês podem perguntar para ele, nasci tal dia. Aí vai dizer qual foi o dia da semana que você nasceu, tá? Movimentos corporais sei o dia repetitivos. na semana, professor. Eu não sei, não. Eu perguntei para ele, ele me falou, depois eu fui conferir no calendário, ele acertou realmente, mas eu não gravei, não. Pois é. Movimentos... Porque se ele acertar o meu, eu vou saber, porque eu sei. Não, mas aí eu joguei, mas o meu, eu sei que ele acertou porque eu joguei lá na internet, aí fui lá, tal dia, Pois é. tal ano, qual foi o dia da semana. Aí mostrou lá, eu fui bater com ele lá, ele foi até mais rápido do que a internet para falar. Vamos lá. Movimentos corporais repetitivos, tá? Ele gosta de fazer determinados, tem tiques de movimentos, tá? Pode ser com a palma das mãos, com a planta dos pés, a ponta dos dedos, tiques de morder o lábio ou de morder algum outro objeto, movimentos repetitivos, tá bom? Então, o limiar de frustração é bastante reduzido, como eu já falei para vocês, se ele é contrariado
ele vai exibir a birra ou a vocalização, gritar também, chorar. E em 4, 5% dos casos, eles se automutilam também. Tá? Tem que ficar prestando atenção aí. Então, características gerais, como eu já falei para vocês, estabelecimento de rotinas, tem que verificar se o paciente tem algum retardo mental, algum grau de retardo mental. Se ele tiver algum grau de retardo mental, aí vai ser ineficiente as rotinas. E, normalmente, as consultas vão ser com contenção física, tá? Se o paciente tomar algum tipo de medicamento para convulsão ou para epilepsia, tem grande intolerância a cheiros e barulhos marcantes também, principalmente barulhos altos ou locais barulhentos. Essas crianças não gostam de locais barulhentos. Crianças maiores podem exibir a hiperatividade, a impulsividade, agitação e até mesmo a agressividade. Então, nesse caso daquele paciente lá que tem quase 2 metros, que eu falei para vocês, que é um adolescente realmente, ele tem uma hiperatividade e uma agressividade que vocês vão ficar até com medo, provavelmente. Tá? No tratamento odontológico, então, tem que basear numa abordagem holística, como eu falei, que é ver não só o paciente, mas ver os familiares. E aí tem uma questão social, não sei se seria essa forma, que vocês podem observar, quando a gente começa a atender paciente especial, é bem desafiador a família continuar unida, a família que eu digo, o pai e a mãe dessa criança continuarem unidos. É muito comum um dos dois caírem fora. E nesse quesito aí, um dos dois, normalmente a gente observa mais o homem caindo fora e a mãe é mãe sempre, né? Ela continua levando essa criança para frente, tá? Então, não se espantem com isso daí quando vocês começarem a trabalhar com pacientes especiais também. Tem preferência por um ambiente calmo, com pouca decoração e a luz mais amena, não muito forte. A exposição tem que ser lenta e gradual, respeitando o tempo do paciente, ok? E construindo essa rotina junto. Então, leva tempo até se fazer esse tratamento odontológico nesse paciente, ok? Consultas curtas, tempo de espera não ultrapassar de 10 a 15 minutos, porque à medida que ele chega no consultório, já está contando como tempo de atendimento para ele. Então, você chegou, você já está perdendo tempo de atenção desse paciente, tá? E, no caso da exposição lenta e gradual, tem alguns pais que não entendem isso daí também, ok? Eles não entendem que o paciente veio num dia e você só fez sentar, na visão dos pais, você só fez sentar ele e ele sentou rapidinho lá, mas você não segurou ele na cadeira para fazer o tratamento e não sei o quê. Não, mas não é assim. A gente quer que o paciente ele seja ritualizado, né? Que ele construa um ritual para que um dia ele consiga chegar, sentar e você fazer o seu trabalho e sair sem precisar que nenhum de nós se exalte ou sofra por conta disso daí. Muito difícil os pais entenderem isso daí. Estabelecer, então, ritual de procedimento, rotina de dias, horários, de equipe de trabalho para todas as visitas desse paciente na clínica ou no consultório odontológico. Os movimentos devem ser limitados e não muito bruscos também, porque esse paciente se assusta fácil, é um paciente bem receoso de tudo. E uma música de fundo tranquila, obviamente, é benéfica para esse tipo de paciente, tá? Bem baixinho, no som bem baixinho, ok? E normalmente música instrumental. Tratamento odontológico, evitar reforço negativo, a punição. Não fez isso, então eu vou fazer isso, tá? Ignorar ações indevidas, como birras, resistências ou fuga. Então faz de conta que não está acontecendo. Continua perseverando no caminho que você tem que perseverar. E ignora essas ações indevidas. Restringir o uso de técnicas aversivas, ok? Então, a restrição física e a técnica mão sobre a boca também. Porque, uma vez que você fizer isso daí, pode ter certeza que... Imagina, o paciente que não é autista não esquece, imagina o autismo. É aí que ele não esquece mesmo e vai generalizar ainda mais, né? Então, por isso que é tão prejudicial a restrição física nesse paciente. A não ser aquele paciente que tem retardo mental. Aí sim, ele tem autismo, mas ele tem
muito mais próximo do retardo mental, aí sim faz a restrição física desse paciente que não vai ter problema. O que auxilia muito é a técnica dizer, mostrar e fazer, ok? Mas sendo mais objetivo, com imagens realmente para esse paciente. Pode ser um dos recursos para se utilizar nesse paciente a medicação sedativa, né? Mas aí é imprescindível, eu acho, desse ponto de vista, que é bom ter a presença do médico anestesiologista. Porque normalmente esse tipo de paciente ele vai tomar um ou outro medicamento que vai agir no sistema nervoso central, tá? Então, se esse medicamento vai agir no sistema nervoso central, o medicamento sedativo que você pode administrar para esse paciente também vai agir no sistema nervoso central, é melhor deixar o médico anestesiologista cuidando de tudo isso daí, monitorando o paciente. E o médico anestesiologista tem um treinamento, é a rotina dele trabalhar com emergência também, se acontecer alguma coisa, e a gente pode ficar só focado no atendimento odontológico nesse paciente. Essa seria a minha dica, tá? Se necessário, nos casos de emergência de atendimento odontológico, em determinados casos de urgência, aí tem que ir para anestesia geral, né? Se você não puder condicionar, não der tempo de condicionar esse paciente, aí tem que ir para anestesia geral. Então, vai para o centro cirúrgico lá do hospital, faz anestesia geral, e você tem que aproveitar para fazer tudo o que é possível fazer nesse paciente em um tempo cirúrgico só, tá? Então, eu já fui algumas vezes para o centro geral, do hospital, porque o paciente quebrou um elemento dentário, estava com cárie também no outro elemento dentário, já estava com abscesso e não dava tempo de condicionar esse paciente. Então, vai para a anestesia geral, faz a remoção desses elementos dentários e aproveita para fazer a parte de profilaxia, a parte de restaurações que precisa fazer num único tempo só, já que você vai estar lá, o paciente vai estar de boca aberta, sem reclamar, sem nada, então já faz tudo de uma só vez, lá dentro do centro cirúrgico do hospital. E é o que eu falei para vocês lá no começo, cada paciente ele é único, cada paciente autista ele é único. Portanto, os meios que você vai encontrar de impactar, de atingir esse paciente, eles devem ser individualizados para aquele paciente também. O dito paciente normal já é único, né? Imagina um paciente autista. Quando a gente fala de transtorno do espectro autista, que vai ter várias nuances, várias graduações também. Verifica sempre as medicações que esse paciente está tomando, anota essas medicações e vai pesquisar essas medicações também. Estabelecer rotina de tratamento, já falei. Presença do cuidador ajuda na tradução entre aspas, porque quem está cuidando, quem está mais na ativa com esse paciente vai saber os jeitos e trejeitos desse paciente. Então, o paciente pode até não verbalizar determinada situação, mas pela linguagem não verbal, a postura corporal vai falar e esse cuidador vai dizer, vai traduzir para a gente o que ele está querendo dizer. Tá? Paciente que exibe pouca cooperação e os medicamentos para ficar atento, né? Que esses pacientes podem utilizar. Então, a gente tem a parte dos antidepressivos, dos antipsicóticos e dos psicoestimulantes também. Então, notem aí esse quadro, ok? Tirem um print aí desse quadro para ficar sempre de fácil acesso para vocês. Mas mesmo assim, se o paciente relatar que toma algum medicamento para o sistema nervoso central, você vai atrás da bula e vai ver a interação medicamentosa, os efeitos desse medicamento e as reações adversas desse medicamento. Então, tem aí dos antidepressivos, a paroxetina, a fluoxetina e imipramina também, que vai dar o efeito de quê? De boca seca, né? Nesse paciente. Então, ele vai ter pouca salivação. Ora, se o paciente tem pouca salivação, tem esse efeito de boca seca, ele é um paciente mais predisponente a ter cárie dentária ou doença periodontal. Então, a gente já tem que ficar atento a isso daí. O ácido acetil salicílico aumenta o efeito tóxico da paroxetina e a imipramina aumenta o poder dos vasoconstritores. Então, isso aí tem que ficar atento. Já dos antipsicóticos, o haloperidol e a risperidona. A risperidona, vocês vão encontrar muito, ela é muito, muito prescrita para os pacientes, tá bom? Então,
No caso do haloperidol, da risperidona e do metilfenidato, a gente tem o quê? O risco de hemorragia maior nesses pacientes. A gente pode ter a boca seca, a leucopenia, os movimentos involuntários da face e da língua por conta desse efeito extrapiramidal. O efeito extrapiramidal ele é feito no córtex cerebral, nessa região que é chamada de extrapiramidal, e aí ela induz com que o sistema nervoso central, essa região extrapiramidal, ele mande estímulos elétricos, e aí você começa a fazer movimentos involuntários. De repente, levantar a mão, levantar o pé. Então, não vai ser diferente para a boca. A língua não vai conseguir ficar parada, ou mesmo a cabeça. Tá? Dos anticonvulsivantes, que também é bem comum os pacientes tomarem anticonvulsivantes. Então, a gente tem a fentoína, a carbamazepina e o ácido valproico. Okay? Da fentoína, como vocês já sabem, a gente tem o quê? Esse possível efeito da hiperplasia gengival nesse paciente. Tá? Além do que, a hemorragia, a leucopenia, pode ter efeito cruzado com paracetamol, que é o analgésico, a rifampicina e a doxiciclina, que são antimicrobianos, tá bom? Que vão alterar o efeito também desse medicamento, desse anticonvulsivante. Já a carbamazepina, aí a gente tem a possibilidade de hemorragia nesse paciente, fica mais predisponente à hemorragia, cicatrização demorada, leucopenia, os efeitos tóxicos aumentados com o uso concomitante da claritramicina e eritramicina, e a interação com a doxiciclina, rifamicina e o midazolam. Nesse caso, o midazolam é o ansiolítico, que pode ser utilizado para fazer a sedação. E o ácido valproico, novamente, hemorragia espontânea, leucopenia, interage com o ácido acetilsalicílico. A rifamicina diminui a concentração do ácido valproico circulante para esse indivíduo. Tá? Então, pode ver que a hemorragia está em todos, né? A leucopenia e a boca seca, de certa forma, está em todos também. Então, isso são características gerais para serem observadas. Tá? Então, é preciso ser abrangente no atendimento, estendendo o cuidado para além do autista, incluindo toda a sua família, e por meio da construção e do estabelecimento do vínculo de confiança, que atendimentos mais eficazes e amplos poderão ser realizados. Tudo bem, pessoal? Sim. Então, beleza. Por hoje era isso, tá? Alguma dúvida? Não, professor. Não. Não? Beleza, então. Então, por hoje, os Quando é que o senhores senhor vai estão falar do liberados. Quando é que eu vou falar do quê? Oi? psicopata? Do psicopata? É, Professor? Tá, ainda tem mais transtornos para serem vistos aí a gente vai chegar nessa situação aí. Tem o TDAH, tem a síndrome de Tourette também para ser falado, tem outras situações para serem colocadas para vocês conhecerem eu acho minimamente. O toque psicopata. também, né? Tá? Toque, né? Isso. Tá Lembra do bom. toque? Lembro. Me lembro. Sim. Alguém mais ia perguntar alguma coisa? Tá no ar esse Oi, material? Oi? Oi? Ela Oi? perguntou. Está no AVA? É. Eu não sei se eu coloquei os slides no AVA, mas, obviamente, que a transmissão está sendo gravada, tá? E aí eu vou baixar isso daí e colocar lá no canal do YouTube. Já sabe o canal do YouTube? Não. Não? O canal do YouTube é o Odonto Review, tá?
Deixa eu ver se eu coloco aqui. Eu vou mandar. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Se a internet funcionar. Como é o nome, pessoal? Odonto Review. Odonto Eu já, Visio. peraí que eu vou já calma aí que eu vou já compartilhar minha tela aqui para vocês verem. Para vocês curtirem lá o canal, darem esse apoio, se inscreverem. Não esqueçam de É famoso. Ativar tá o vendo aí sininho, minha professor. tela? Ativar o sininho. Toda vez que eu lançar vídeos novos, vocês vão ser avisados sobre as atualizações. Estão vendo a minha tela aí? Não. Não? Agora tá. Sim, sim. Ah, Agora sim. Odonto Tá? Olha lá, Acidentes odonto. já tem 83 inscritos aí no canal. Então, toda aula que eu faço, a gente está gravando e tudo. E Odonto aí, Viel. isso. Toda aula que eu faço, eu gravo e aí coloco aí. Então, essa aula está sendo gravada também. Quando a internet permitir, eu vou colocar aí também. Tá? Tá, E tem as outras aulas aí. Se vocês tiverem tempo sobrando durante esse período, vão assistindo as outras aulas aí. Então, olha aí, tem acidente de exodontia, parte 1, a parte 2 também. Tem sobre terapêutica medicamentosa, colagem de fragmentos. Daqui, colagem de fragmento é com a professora Manuela, não é minha aula, não. A professora Manuela, tá? Ela deu essa aula aí e aí pediu para colocar aqui no canal, viu? Tá ficando famoso. É isso. Mas aulas de propedêutica também, então já tem uns videozinhos aí para vocês observarem. Tem uma das primeiras aulas que eu fiz lá para trás, que é sobre receita, tá? Então, essa daí é interessante de vocês verem também. Deixa eu ver Não, aqui. Prescrição, isso aqui, ó. Normas de prescrição em odontologia. Ah, tá. Essa é legal de vocês verem, tá? Material. Oi? O senhor tá de parabéns aí. Ah, a gente vai fazendo, né? Meio tupiniquim, não tá tão bonitinho e tal, mas acho que dá para ajudar, né? Todo mundo. Tá bom? Então entrem lá Tá no bom. canal, compartilhem. Aí esse é o Ativo. canal, tá bom? Já deixa ganhou eu 2 Ative o seguidores. sininho. É mesmo, patrocina. ó. Tchau, ó. 85. Beleza. Valeu, pessoal. Então tá, mas aí, assim que eu baixar o vídeo, eu coloco lá, aí vocês vão ver lá. Eu já vou colocar normalmente o nome da clínica que vocês viram lá, eu coloco sempre o nome da clínica, que é para vocês irem direto, se quiserem ir direto, e depois navegar pelos outros conteúdos que estão lá. Tá bom? Tá, ok. Ok. Beleza, pessoal. Bom dia. Bom dia, Fiquem com professor. Deus. Bom dia. Uhum.